Paz seja convosco, a todos, queridos, amados, que me vê e que me ouve. Que as bênçãos do Eterno e do seu Filho Jesus Cristo adentre os vossos lares, as vossas vidas, trazendo paz, esperança e amor para todos vocês. Amém, amém. Como vocês podem ver no título do vídeo, os essênios. Vamos falar sobre eles. Tem autores, teólogos, que pela similaridade de ensino e doutrina deles, chegam até a dizer que o Messias, Yeshua, Jesus, foi um essênio, pela tão idêntica doutrina deste grupo com a do Messias. Por exemplo, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha que Jesus fez, exemplifica e explica claramente o modo de viver essênio. Como era idêntico o modo, o Sermão da Montanha parecia ser um espelho da doutrina dos essênios. E tão idênticos, similaridade, ensinamentos, doutrinas do Mestre para com os seus discípulos e todos nós, que quando se constatava, colocava-se ao lado dos essênios, era idêntica, não era igual, tinha coisas diferentes, mas a essência, a alma da coisa era idêntica, idêntica demais. Eu vou usar algumas expressões, vou usar um livro aqui para mim auxiliar nesse estudo com vocês. Não vai ser só um vídeo, eu vou fazer uns 2 vídeos, ou 3, não sei, depende, sobre os essênios. Eu vou usar algumas expressões aqui que quem já vem me assistindo vai entender. Por exemplo, eu gravei 2 vídeos, a Igreja Perfeita, agora recente, há uns meses atrás, a Igreja Perfeita e o que significa seita. Pronto, em cima desses 2 vídeos, quem assistiu, bom, vai entender as expressões que eu vou falar aqui. E quem não assistiu, assista. Porque também eu não vou voltar mais para adentrar muito a essas expressões. Né? Aí assista a Igreja Perfeita, né? Onde eu falo sobre isso. E o que significa seita. Que eu vou falar algumas expressões aqui, que nesse vídeo o que significa seita, vai te ajudar aqui nesse contexto. Eu vou voltar trazendo algumas coisas que eu falei lá, mas por cima, rapidamente. Quem já viu, quem já assistiu, vai entender. Quem não, assista para não ficar voando. Certo, certo? Mas vamos lá. Vou usar esse livro para me auxiliar. E algumas expressões, por exemplo. Tem algum livro que você possa indicar sobre os essênios? Tem aqui. Esse livro aqui fala de um livro falando dos essênios, que explica as suas histórias e doutrinas. Os essênios, suas histórias e doutrina, da editora Pensamento. Foi lançado na época em 1993, mas você encontra ainda. Só é procurar muitos livros aí, bom. Aí fala a história deles. Isso aqui é um livro que tem a pesquisa, foi pesquisado muito sobre a história deles, não é? Para que nós possamos entender. Quem foi os essênios? Os essênios era mais um partido, uma seita. Aí entra, para quem assistiu lá o vídeo, o que significa seita, vai entender. Seita, no contexto bíblico daqueles tempos de Jesus, não tem nada a ver com hoje. Algo demoníaco, algo ruim é religião que distorce as escrituras, não. Isso aí alguns cursos de teologia apregou e coloca na mente das pessoas e classificaram hoje o termo seita como algo ruim. É claro, não todas, não todos. Tem linhas de pensamento, tem teólogos, linhas de teologia e grandes pastores que dão a explicação correta do que significa seita. Mas outros manipuladores, como tudo neste mundo do inimigo, que o mundo jaz do maligno, ele domina e manipula tudo. Indústria farmacêutica, indústria de alimentos, isso é bom para comer, como que é bom, manipulado, ganhando dinheiro das indústrias, para te entupir de farinha, te entupir de açúcar, de gordura e te matar antes da hora, mas quer vender.
Tudo isso, a mídia manipula, levanta uma pessoa ou derruba. É a mesma coisa na religião. Para te induzir ao erro. As Escrituras Sagradas dizem uma coisa. O que significa seita dentro do contexto bíblico no tempo de Cristo? Facção, subdivisão. Ou um movimento, ou um subgrupo que se aparta e se afasta de uma religião principal. Por discordar de alguns pontos de doutrina dela. Algumas partes traz a mesma essência. Outras, não. Forma-se um novo ponto. Agora, é claro, devido a alguns exemplos ruins de alguns pequenos grupos, algumas linhas de teologia pegou e subclassificou o termo seita como uma religião que distorce as escrituras, que é algo ruim, algo até diabólico. Né? Por causa de uns exemplos, é claro, de alguns pequenos grupos. Eu já falei isso no vídeo, que significa seita. Vai lá que você vê melhor. E tudo isso, mas não tem nada a ver com o conceito bíblico. Os essênios era mais uma seita daquele tempo, como os fariseus, os saduceus, os herodianos, um subgrupo que cultuava Herodes, achando que ele era o Messias. Olha só, samaritanos, saduceus, essênios, zelotes, né, escribas e vários outros partidos, seitas, subdivisões do judaísmo principal. A lei, todos eles tinham como base a lei de Moisés, a Torá do Eterno. Mas aí começavam os pontos de divergência, não diferente de nós hoje, de igrejas. Começavam os pontos de divergência. Os saduceus não acreditavam em anjos e nem ressurreição. Os fariseus, como o Messias ensinava, né, pregava a ressurreição dos mortos. Os essênios também, imortalidade da alma também. Eles aceitavam. Então tinha pontos em comuns, não diferente de hoje dessas religiões. E tinha pontos negativos. Tinha pontos como mesmo todos esses subpartidos, essas seitas, né? Como eu já disse a vocês, tem nada de demoníaco. No contexto bíblico da época, né? Seitas, partidos ou subdivisões, tinha a lei, a Torá, como ponto principal, mas também tinha suas divergências. Tinha um ponto principal e tinha as partes que eles divergiam. Os essênios viviam ali nas cidades, no templo. Mas devido à corrupção e à nojeira que se abateu sobre o sistema religioso da época, os líderes religiosos da época, com a aparência de glamour, que tanto o Messias falou, não estava dando toda atenção à lei do Eterno. E estava corrompido o sistema. E os essênios, um grupo de devoção total à lei de Deus, viu tudo isso e se afastaram dos templos. Devido à corrupção, viram que o templo estava corrompido, o sistema, os fariseus, os líderes religiosos, os fariseus eram os partidos bem mais fortes, né? Viu que eles não estavam cobrando e nem ensinando a lei de uma forma santa, e não estava seguindo a risca, então se afastaram, os essênios, para o Mar Morto, onde encontraram um tempo desse, nas cavernas de Qumran, por volta de 1947 agora, vários manuscritos, e crê-se que era deles, que foram escritos pelos essênios, manuscritos esses em hebraico, aramaico e grego, e muitos outros livros apócrifos, né, apócrifo, que quer dizer escondido, oculto, duvidoso. Você acha, eu posso achar duvidoso ou não crer, mas não quer dizer que é mentira. Você tem certeza disso, que é duvidoso? Ah, porque se contradiz tal e tal. Será mesmo? Um dia o Eterno vai nos revelar. Que nem tudo que você acredita ou deixa de acreditar pode ser uma verdade ou uma mentira. Depende. Isso aí é o homem que se subdivide e o homem que manipula. E diz o que quer e começa a enganar as massas. Você mesmo tem que, nos tempos que vivemos, você mesmo tem que dizer, por que isso? Mas por que daquilo? Você tem que se fazer essa pergunta. Você tem que pesquisar. Pedir primeiramente que o Eterno Senhor tome a frente, porque tem muitas dessas coisas, muitos textos, muitas coisas que só uma visão mais profunda e acurada e espiritual para te fazer entender verdadeiramente. Mas Ele dá. Está lá em Akof, Tiago, ele diz, não tem entendimento, peça ao Senhor, que Ele dá a todos. Livremente. Só é você pedir, com fé. Não duvidando. Peça, Senhor, abra meus olhos para eu conseguir penetrar e enxergar verdadeiramente o que quer dizer isso.
E ele vai abrir para você. Ele vai abrir a sua mente, a sua visão, para que você possa ver verdadeiramente o que quer dizer. Certo? Certo. Então, no mundo de hoje, principalmente nesses tempos finais que vivemos, essa corrupção, essa nojeira, essa falsidade em toda a sociedade, desde a religião, política nem se fala. Em tudo, você tem que se perguntar o porquê disso. Por quê? Mas por quê? Ah, pai, tem certeza? Eu vou pesquisar. Até o que você, como eu disse, até principalmente o que você come, você tem que olhar. Que todos eles nos envenena com esse tipo de alimentação aí. Então você tem que pesquisar, tem que ir a fundo. Pois bem, eram os essênios, o sistema religioso se corrompeu, a nojeira, o templo estava profanado, corrompido, e os essênios entenderam que não tinha mais condição de estar dentro daquele sistema como hoje, e se afastaram. Se afastaram para se devotar e viver verdadeiramente para o Eterno de uma forma pura, e limpa e dedicada. Não frequentava mais os templos devido à corrupção dos líderes. Eu já toquei muito nesses assuntos aí em vídeos passados. Quem está acostumado a ver sabe. Quem já está acostumado a ver a história que eu contei das ovelhas, que eles pegavam, levavam lá para trás, tapeavam aqui, sacrificavam e voltavam. Quem já viu os vídeos, me acompanha, sabe disso. É uma verdadeira trapaça. Tanto que o Senhor metia o arreio neles, fazia o templo de comércio. A casa de oração do Eterno de comércio. Então os essênios via tudo aquilo e não tinha condição. É o que hoje nós dissemos no nosso linguajar, estômago, como o movimento desigrejado. Enquanto você tem estômago e está no meio do sistema, ou luta, muitos não têm estômago de ficar no meio da falsidade, da falcatrua. As escrituras dizem uma coisa, o falso profeta ali diz outra. Aqui diz uma coisa, o herege lá diz outra. Aí você não aguenta, rapaz. Você briga. Eu dentro da minha congregação é assim. Porque aí onde eu entro com um vídeo que eu fiz de Igreja Perfeita, que você não encontra nenhuma que siga a risca as escrituras. Sempre tem falhas, as menos erradas e as mais certas. Assista lá o vídeo que eu falo com mais detalhes sobre isso. Não vou falar muito aqui, só por cima. Que o tema aqui é outro. Mas você começa a ver, aí eu bato de frente. Isso não é assim. As escrituras dizem assim, quando você vai para a história, não coma a doutrina, eu não como doutrina de igreja. Desde que a doutrina esteja coerente com as escrituras. Mas se ela não tiver, eu bato de frente. Eu digo, rapaz, agora não é meter o pau nos outros, nem desculhambar, nem xingar o irmão. É educadamente, é claro. Manso, prudente, que nem as serpentes, e manso que nem as pombas, como diz Jesus. Sejais manso como as pombas, e prudente, que nem as serpentes. Então, ovelha no meio de lobos. Então você fala, irmão, o senhor está dizendo isso, mas isso é doutrina da igreja, porque nas escrituras não se fala isso. Quando você vai fazer uma pesquisa mais acurada, mais para trás, não nessa linha de pensamento, na raiz da coisa, não quer dizer isso. Lá diz uma coisa, aqui você diz outra. E como é que fica? Aí fica um cara feia, remungando, e isso vai te enchendo. Aí fala um outro comentário, você vê distorção de novo. Tem nada a ver, distorção é linha de pensamento de homem, não tem a ver com a Bíblia, de fundador. Aí você vai, minha gente, as escrituras, o ponto crucial de onde surgiu isso aí, veio deste homem, por nome de tal e tal e tal. Não tem na escritura isso. Você pesquisando, nem nos apócrifos, nem em livro nenhum, não existe isso. Não existe. Aí, vira a cara, já fica cara feia. E isso te cansa. E isso te enche. Até o ponto de você sair. E ir para o mundo. Feliz daquele que muitos saem, buscam outros com a mesma linha de pensamento e vão cultuar o Eterno com todo amor, na toda essência. Mas muitos outros se desgostam, ficam tristes com milhares. Não é 10, nem 20, nem 100 não, gente. É milhares. Esses falsos profetas estão acabando com a alma de milhares de pessoas. Muitas estão voltando, muitas se reúnem com outros do mesmo pensamento, que é o que muitos chamam de desigrejado, e vão cultuar o Eterno na simplicidade de igualdade de irmãos. Mas muitos não, minha gente, estão voltando para a carniça de novo, decepcionados, porque disse é tudo mentira sobre esse Jesus que pregavam. Porque como é que pregam uma coisa e a essência da congregação e o líder e o sistema não vive? Aí se desgosta e voltou toda para o mundo de novo. Eles vão ser cobrados pelas almas que perdem. Pelas almas que estão fazendo voltar para o fogo de novo. Como os líderes religiosos da época. Raça de víbora, dizia Jesus. Vocês nem entram no reino de Deus e nem deixam os outros entrar. O Senhor deu a sua Torá, a sua lei assim. Vocês pegam, colocam cargas e fardos muito mais pesados ainda em cima das costas das pessoas que eles não podem carregar. E com um dedo vocês nem se propõem a ajudar. E só afundando cada vez mais as pessoas. É como hoje, é doutrina para todo tipo de
coisa onde a mensagem do Eterno é só uma. É essa. Ame-me com toda a tua força, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Se afaste do mal, pratique a justiça, a misericórdia, a fé, o amor. Se afaste da violência, guarde-se do pecado do Lashon Hará. Ou seja, a língua pecaminosa, venenosa, de estar caluniando, estar falando dos outros. Um chega e diz, tu soube daqui de fulano e fez isso, aquilo, outro. Aí eu já começo a repassar. Você viu? Eu vi isso? Não, me disseram. Veja, só fale quando você vê. E mesmo assim, muitas vezes, você como um servo ou serva de Deus, vai lá e aconselhe. E se você que me vê, e ainda não é um servo, mas o Senhor te colocou aí para ver as palavras de Deus, controle-se. Veja, você viu? Não, então, olha, silêncio. Porque muitas vezes já mataram até pessoas com a língua, e quando viu a pessoa viva. E aí? Você não viu, só fica repassando. Maria vai com as outras? Então, essa essência que vivemos hoje era dos essênios naquele grupo, no sistema religioso, no sistema de Cristo, totalmente corrompido o templo. Eles viram que não dava mais para ficar ali. Eles viram que o sistema todo corrompido, falsidade, mundanismo, não diferente de hoje. Os sacrifícios de animais, eles não praticavam mais porque eles viram que tinha perdido o sentido ali dentro do templo. E se afastaram e foram viver pelos lados do Mar Morto. Passaram a trabalhar, viver, se alimentavam do que plantavam, do que produziam, certo? Se dedicava integralmente à lei de Deus, à leitura da palavra, tinha como tudo em comum, nada do que era mais meu e era meu. Por exemplo, eu chego lá com um carro, com bicicleta, não é mais seu e é. E o que é meu não é mais meu e é. Como assim? Cheguei, ó, meus bens são esses. Pronto, agora é de todos. E os meus bens é de você. E os bens dele é seu. E o que é seu é meu. É tudo assim, a família. Era uma família. Se dedicar verdadeiramente. Saiu do sistema devido à corrupção e à nojeira. Esses eram os essênios. Eu vou começar a fazer uma leitura para a gente ver. Como muitos teólogos diziam e falavam que eles eram tão parecidos, os ensinamentos do Messias chegaram a dizer que o Messias era um essênio. Alguns sustentam, porque era muito idêntico, não era igual, mas era muito idêntico à linha de pensamentos. Os teólogos, os cristãos, as religiões pagãs, estudando sobre os essênios, quando eu falei em busca da igreja perfeita, que não existe nenhuma comunidade, nenhuma congregação, e principalmente atualmente, 100%. Não falo dos irmãos, que nós somos pecadores. Sempre vai haver irmão, sempre vai haver a gente é pecador, não é perfeito. Eu falo das doutrinas à risca, a 100% da Bíblia, não existe uma. Eu sou um pesquisador das religiões. E eu ainda não achei nenhuma que siga à risca, nenhuma de igreja cristã, que siga, principalmente nos tempos passados, nos tempos presentes, que siga à risca a 100%. Já falei no vídeo lá. Existem irmãos verdadeiros, irmãos sinceros, que muitas vezes erram tentando acertar. E o Senhor não olha como a gente olha, e conhece o seu coração. Mas muitos outros são malignos e perversos e trapaceiros. E introduz heresias destruidoras. Como os próprios apóstolos já falou que haveria de vir. Como tinha, teve e continua tendo e vai ter até o fim, quando a vinda do Messias pulverizar esses hereges. Se arrependerem, há salvação. Se não, infelizmente. Então aí muitos começaram a falar e falam que o sustento, Jesus era o Eterno. O Eterno, Yeshua, nome original no hebraico, Jesus, ele era essênio pela similaridade, como era parecido com os ensinamentos dos essênios. Como era idêntico. Eu vou começar a fazer uma leitura e vocês vão observar a linha de pensamento, como eram parecidos. A linha não era igual, mas eram bem parecidos. Vamos ler, vamos refletir e vamos começar a observar. Vamos ver aqui do ponto. Estudo. No presente momento, investiga-se a seita judaica dos essênios. Como eu disse, já falei sobre essa expressão seita, né? Cujas crenças e práticas também se aproximarem muito com o Messias. Aliás, a semelhança entre os nazarenos, eu já falei, quem ainda não assistiu, assista. Heresias
e apostasia, o início, parte 1, parte 2, parte 3. Eu fiquei devendo, tinha que fazer uma continuação. E vou, se Deus me permitir. Aí vamos lá. Aqui. No presente ensaio, investiga a seita dos Nazarenos, a seita dos essênios, cujas crenças e práticas também se aproximem muito com a do Messias. Aliás, as semelhanças entre os nazarenos e os essênios são tão grandes que muitos autores chegam a sustentar que Yeshua, o Jesus, era essênio, e que os nazarenos foram simplesmente essênios que passaram a crer e a seguir ao Messias Jesus. Quem ainda não assistiu, assista lá, Heresias e Apostasia, o início, parte 1, parte 2, parte 3, eu tenho fazer mais sequência. Mas por essas primeiras partes já dá para você perceber que quando você lê em Atos, não há base nem sustentação para dizer que o Messias, Yeshua, Jesus, nunca veio criar o cristianismo. E nunca criou o cristianismo, e nem deu autorização para isso, e nem os apóstolos criaram. De forma alguma. Eles eram conhecidos, você vê, como é que você sabe disso? Leia Atos. Nesse vídeo que eu falei, Heresias e Apostasia, você vai ver mais detalhado eu falando. Leia Atos. Eles eram conhecidos como membros do caminho ou a seita dos nazarenos. Era como era conhecido, só é ler Atos. Eu vou dar algumas referências aqui. Leia lá. Nazarenos ou membros do caminho, era como é conhecido. Cristão foi quando Shaul, o nome hebraico, foi para Antioquia e lá passou 1 ano e pouco dando instruções sobre as boas novas do reino. E lá, os gentios começaram a apelidar os outros gentios de cristão. É como muitas vezes a gente fala, como eu falava antes, aos crentes. Pronto. Aí lá chama cristão, que é uma palavra grega, Cristo, grego, Messias ungido. Né? Cristão, seguidores do Messias, partidários de Cristo. Aí o povo começa, aos cristãos. O povo apelidando, ele não se denominava assim. Livros de pais da igreja, tudo compila, você tem que fazer uma pesquisa para saber isso. Né? Pais da igreja católica e tudo, falando deles, dos nazarenos. Os apóstolos, os judeus que se convertiam aos ensinamentos, eram conhecidos como nazarenos e não de cristão. Era mais um partido, uma seita do judaísmo da época. Tanto que você lê em Atos e tudo isso está em Atos, não está em outro livro. Leia Atos com atenção, eu vou dar algumas referências para você ler. Leia o contexto e tudo e você vê. Muitos pastores, teólogos sabem disso e explicam. Agora na igreja não fala. Poucos falam. Os apóstolos criaram o cristianismo. Jesus criou o cristianismo. Não tem base para isso. Você ler e ver. Eram conhecidos como nazarenos, membros do caminho. Documentos, tudo mostra e comprovam. Eles eram autotitulados membros do caminho ou nazarenos, como está em Atos. Cristão foram os gentios, não judeus, que quer dizer, gentio quer dizer não judeus, que começaram a apelidar aqueles de Antioquia de cristão, seguidores do Messias de Nazaré. Mas os judeus eram conhecidos como nazarenos ou membros do caminho. Mas conviviam tudo em paz e de bem. Quem começou mesmo a lançar tantas heresias como tem hoje foi Inácio de Antioquia. Ele foi o criador mesmo do cristianismo, como conhecemos hoje, o Santo Inácio da Católica, e colocou diversas coisas e começou a apagar tudo que os apóstolos ensinaram. Jesus, tudo, apagou tudo e refez nesse cristianismo que nós vivemos hoje, de tantas brigas e tantas distorções e que ninguém se entende. Totalmente contrário às escrituras. Ah, a lei acabou. Ah, acabou isso. Ah, não se faz mais isso. Isso passou. Quem é que criou? Porque eu não vejo isso na Bíblia. Eu não vejo na Bíblia. Não. Quando você vai, mas quando você estuda, você vê que foi Inácio, um dos primeiros hereges. E distorceu, acabou com tudo. A Igreja Católica oficializou, o protestantismo passou por cima e hoje estamos aí, essa briga toda. Pois bem, mas vamos lá. Somente para se dar um exemplo inicial, os essênios já eram conhecidos como o caminho. Olha só. E, a posterior, este mesmo nome foi usado pelos primeiros discípulos de Jesus. Olha só, eles eram os essênios que veio antes de Cristo. Quem já leu o livro 1 Macabeus, 2 Macabeu, está na enciclopédia judaica e na Bíblia católica, que os protestantes não botou porque diz que não é um livro inspirado. Não é um livro inspirado, mas é um fato real, história de Israel daquele tempo em específico. E possivelmente os chassedins, os piedosos, zelosos e determinados pela lei,
apaixonados, abnegados, verdadeiramente dedicados à lei de Deus, daquele tempo, foi os percussores dos essênios, né? Historiadores contam. Pois bem, aí, tempo depois, antes de Cristo já, eles eram conhecidos como membros do caminho, né? Também. Aí por isso que, e os ensinos, que é idêntico ao do Messias, e os tipos também da doutrina dos apóstolos, aí pensava, será que era um essênio? Porque é muito idêntico, mas vamos ler aqui para compreender melhor. Somente para se dar um exemplo inicial, os essênios já eram conhecidos como o caminho. E, a posterior, este mesmo nome foi usado pelos primeiros discípulos de Jesus. Agora, veja só nas Escrituras, na Bíblia. Ele, Paulo, foi ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, que o autorizasse a prender qualquer pessoa que encontrasse, homens e mulheres, que pertencesse ao caminho, levando-as de volta para Jerusalém. Onde você encontra isso? Atos dos Apóstolos 9:2. E aí? Está na Bíblia. Ninguém lhe disse isso, será? Está lá, olha aqui. Atos 9:2. Confira aí na sua Bíblia. Vamos lá. Algumas pessoas, porém, começaram a se endurecer e recusaram-se a ouvir, passando a difamar o caminho perante toda a sinagoga. Onde está? Atos 19:9. Leia. Se a gente não lê, minha gente, fica à mercê dessas víboras, desses mentirosos. É claro que tem as suas exceções, tem os seus homens verdadeiros, que pregam a verdade, eu já vi. Mas muitos outros, para mim, nos tempos de hoje, é cobra. Nunca fala isso. Defende sua religião a ponta, mas não conta a origem. Está aqui, ó. Você começa a ver tudo que eu disse. Atos 9:2, Atos 19:9. Olha mais. Por volta dessa época, ocorreu um dos maiores tumultos por causa do caminho. Atos 19:23. Entretanto, olha outra. Entretanto, isto eu, Paulo, Shaul, admito, adoro o Elohim de nossos pais, de acordo com o caminho a qual eles chamam seita. Continuo a crer, olha só, nada, acabou nada. Veja ele confirmando. Continuo a crer em todas as coisas de acordo com a Torá, a lei e todos os escritos do profeta. Aí diz que Paulo Paulo pregou sobre a abolição da lei, que a lei acabou. O cristianismo do herege de Inácio e de outros que se vieram. Acabou a lei. Acabou, vou ler de novo. Entretanto, isto eu, Paulo, admito. Adoro o Elohim de nossos pais de acordo com o caminho a qual eles chamam seita. Continuo a crer em todas as coisas de acordo com a Torá, a lei e todos os escritos dos profetas. Está lá, Atos 24:14. E se você voltar para Atos 24:5, aí que você tem mais coisa ainda. E aí? Se os essênios existiam muito tempo antes de Yeshua, Jesus, e já eram conhecidos como o caminho, por que os discípulos de Jesus iriam se intitular como o caminho? Há três hipóteses. Os nazarenos plagiaram injustamente o nome o caminho, pertencente aos essênios, passando a existir simultaneamente dois grupos distintos com o mesmo nome. Segunda hipótese. Muitos nazarenos eram essênios que aceitavam Jesus como Messias, razão pelo qual continuaram a usar o nome pelo que já eram conhecidos, o caminho. Ambos os grupos, terceira hipótese, ambos os grupos reivindicaram para si o cumprimento das profecias de Yeshayahu, que é o nome original no hebraico, Isaías. Profecia de Isaías 43, no tocante ao caminho do Criador. E detinham muitas ideias em comum. Está lá na profecia de Isaías 40, capítulo 40, versículo 3. No tocante ao caminho do Criador. E detinham muitas ideias em comum. Tendo em vista que os talmidim, discípulos de Jesus, eram homens com alto grau de santidade e temor, não nos parece que a primeira hipótese seja verdadeira, que eles plagiaram, né? Uma vez que os nazarenos, Netzharim, no nome original, não seriam iníquos a ponto de cometer plágio. As demais hipóteses são plausíveis e indicam uma proximidade em maior ou menor grau entre essênios e nazarenos. Assim é possível que grande parte dos discípulos do Messias tenham vindo do grupo dos essênios, o que não inclui, obviamente, o ingresso de pessoas de outras vertentes do judaísmo do primeiro século. Porque as religiões todas daqueles tempos de Jesus e depois dele ali, era do judaísmo, eram todas membros do judaísmo, que tinham a Torá, que quer dizer orientações e instruções do Eterno, tinham ela como base. E quem é que não vai ter as orientações e as instruções de Deus em nossa vida? Quem é? Porque quem não tem
não segue as orientações e as instruções de Deus nesta terra, só sofre e passa mal. Mas quem segue as orientações e as instruções de Deus tem tudo a ganhar e vive feliz e paz consigo mesmo e paz com Deus e com o próximo. Não é mesmo? Então, porém, já que o nome, o caminho, deve ter sido dado pela liderança dos nazarenos, provavelmente estes mesmos fossem essênios, ou receberam direta ou indiretamente influência essênia em sua formação religiosa, ou ainda comungasse das mesmas doutrinas e práticas. Vejam só, uma das coisas que eram similar a eles, como é sabido por todos, Yeshua, Jesus, teve vários discípulos, mas elegeu 12 para um discipulado direto. Está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 1 a 4. De igual modo, o líder essênio escolhia e discipulava 12 noviços. Olha só como é idêntico. Estas e tantas outras similitudes tornam relevante o estudo dos essênios e sua influência no judaísmo ensinado pelo Yeshua. Porque quando você vê os ensinamentos do Messias, é o judaísmo. O que é o judaísmo? A religião dos judeus. A Torá como base, orientações e as instruções de Deus, o amor a Deus, o amor ao próximo, era todos aquilo ali, as vertentes daquilo ali. Ó. É tudo aquilo ali. Então, o que abria, aqui, ó. De igual modo, o líder essênio escolhia e discipulava 12 noviços, a mesma coisa. Estas e tantas outras similitudes tornam relevante o estudo dos essênios e a sua influência no judaísmo ensinado pelo Messias, o que abrirá novos horizontes para a melhor compreensão dos escritos da Brit Hadashah, que quer dizer aliança renovada. É o que nós chamamos aqui no Novo Testamento, que também esse título veio de um herege, chamado Marcião. Isso aí é uma outra história para eu contar mais à frente, para que vocês compreendam melhor. Com efeito, muito da sabedoria de Jesus possuía estreita relação com o modo de pensar e viver essênio. E em decorrência, muitos eruditos chegaram a declarar que os essênios, cuja provável origem gira em torno de 150 a.C., foram os percursores da comunidade de discípulos do Messias, bem como ingressaram amplamente em suas fileiras. Esta tese se justifica pelo fato de que, conforme se verá mais à frente, muitas doutrinas e práticas essênias são semelhantes à dos nazarenos, inclusive o famoso Sermão da Montanha, proferido por Yeshua, está em Mateus 5 a 7. É apontado pelo historiador orientalista Christian Gisburg como sendo a exemplificação do estilo de vida essênia. Eu falei sobre Em Busca da Igreja Perfeita, que só quem pisou perfeito nessa terra foi o Eterno, na pessoa de Jesus. Claro, ótimo. E passou-se comunidades, e comunidade pela terra. E hoje, igrejas, que nós vemos aí, templos e mais templos, sistemas religiosos, que não há nenhuma perfeita, mas os historiadores judaicos, cristãos e outras religiões pagãs, fazendo estudos sobre essa comunidade essênia, confirmaram e disseram unanimamente: nunca uma comunidade nesta terra produziu, nunca nenhuma congregação, nenhuma comunidade produziu uma comunidade de santos como essa. Vejam só. A seriedade e determinação desses essênios para avançarem até o mais alto estilo de santidade podia ser observados em sua vida de benignação e religiosidade. E, com justiça, se pôde perguntar se qualquer sistema religioso jamais produziu uma comunidade de santos como a deles. Sua confiança absoluta em Deus e sua resignação quanto à conduta da providência, sua vida uniformemente santa e abnegada. Seu restrito amor à virtude e máximo desprezo pela fama. Não é o que vemos hoje, livro, filme e tudo mais, tudo querendo se mostrar, não é? Seu restrito amor e virtude e máximo desprezo pela fama, pela riqueza e pelos prazeres do mundo. Sua diligência, temperança, modéstia e simplicidade de vida, o contentamento de sua mente e a alegria de seu temperamento. Seu amor à ordem e sua aversão até mesmo pela aparência de falsidade. Sua benevolência e filantropia, seu amor pelos confrades, sua busca de paz com todos os homens, seu ódio à escravidão e à guerra, sua consideração gentil para com as crianças e a reverência e a preocupação para com os idosos, seu atendimento dos doentes
e sua presteza em aliviar os aflitos, sua humildade e magnanimidade, sua firmeza de caráter e poder para controlar as paixões, sua resistência heróica aos sofrimentos mais angustiantes em favor da probidade, e seu modo alegre de aguardar a morte, como libertadora de suas almas imortais, dos vínculos do corpo, a fim de estarem para sempre no estado de bem-aventurança com o Criador. Dificilmente encontrarão paralelo na história da raça humana, igual a eles. Não é de admirar que os judeus de seitas diferentes, gregos e romanos, historiadores eclesiásticos, cristãos e escritores pagãos, tenham sido igualmente forçados a confirmar e dizer o mais irrestritos elogios a essa Irmandade Santa, para que o Salvador do mundo, que apresentou como exemplo de simplicidade e inocência de caráter a criancinha que tomou nos braços, também mostrou o que é necessário para uma vida santa no Sermão da Montanha, segundo a descrição dos essênios. De maneira notável, essa Irmandade exemplifica as lições do Messias, apresentado em Mateus capítulo 5. E aí, meu? É muito parecido os ensinamentos, mas é a verdadeira interpretação da lei de Deus, a verdadeira interpretação de Deus, da Torá, da lei. Eles chegaram a essa linha de raciocínio. E Deus, Jesus, é claro que sabia tudo disso. E eles tinham essa mesma linha, porque eles sabiam que de fato a essência da lei de Deus era o amor ao próximo. E é o que nós temos que ter. Como estamos distantes de tudo isso? Alguns e algumas mulheres e homens de Deus, você encontra. Eu já encontrei algumas pessoas, pecadores, que todos nós somos pecadores, mas benevolentes, mansos e atenciosos para com o próximo. Já encontrei, mas são poucos. No próximo vídeo, no próximo vídeo eu vou fazer uma próxima parte. Quem eram os essênios? Isso aqui é uma essência, é um início. Eu vou fazer no próximo vídeo, eu vou avançar mais. Quem eram os essênios? Amém? A paz seja convosco. E no próximo vídeo continuaremos, se o Eterno precisar, e se o Eterno me permitir e quiser, e nos der essa bênção, se Ele quiser, continuaremos com esse estudo de agora, quem eram os essênios. Continuando, né? Isso aqui foi só o início. Vamos fazer mais vídeos sobre eles, para que possamos aprender mais. Amém, amém. Que o Eterno abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Hashem quiser. Amém.